Olá, senhores. Vamos dar início aqui à explicação da Lei 12.850 de 2013, Lei de Combate à Organização Criminosa. Vamos falar de duas figuras importantíssimas. A gente já falou sobre a colaboração premiada, sobre as hipóteses de crime. Vamos falar agora sobre a ação controlada e o agente infiltrado, que também são figuras que estão nessa lei, certo? Vamos lá. O que é uma ação controlada? A ação controlada, senhores, é o flagrante retardado, o flagrante postergado. É aquele flagrante que o policial sabe que está acontecendo, mas aí ele não faz, ele não dá, não prende o cara em flagrante. Ele espera acontecer e deixa rolar o crime para que ele pegue o principal autor do crime ali, o cabeça da organização criminosa, né? Por assim dizer. A autoridade ela sabe que o crime está sendo cometido, porém ela posterga, ela retarda, né? É o flagrante, é uma figura doutrinária, flagrante retardado ou flagrante postergado, né? É uma figura que é aceita. Só que nessa ação controlada deve existir uma comunicação à autoridade judiciária, tá? A ação controlada ela é aceita nos crimes de organização criminosa, que é o flagrante retardado, entretanto, a autoridade judiciária ela deve estar sabendo, certo? Essa ação controlada ela deve ser aplicada só à organização criminosa, né? Tem que ser uma organização criminosa, né? O delegado ele deixou de agir porque se ele, dependendo das circunstâncias, ele estará entrando aí na prevaricação, deixando de cumprir o seu ofício legal. Então tem que ser, né, organização criminosa. E ele tem que fazer um relatório circunstanciado no final, no final ali da ação controlada. Vamos lá, as consequências. Caso não tenha comunicado ao juiz, será irregular, né, essa ação controlada, tendo em vista que o juiz ele não está sabendo. O juiz ele deve, se for o caso, fixar os limites, né? Ou seja, não é ad eterno que vai existir esse flagrante postergado ou prolongado. Deve ter um limite, né? Não traz na lei o limite, mas o juiz vai determinar ali esse limite e ele deverá, né, no caso dele fixar limite, ele deverá comunicar ao MP. Essa informação será comunicada ao MP, certo? Então vamos lá. E, Cláudio, se essa ação controlada, esse flagrante que está postergado, se for ultrapassando fronteiras, a organização criminosa está traficando, trazendo drogas das fronteiras do Brasil para algum estado no Brasil, dentro do território. Nesse caso, poderá acontecer a ação controlada, o delegado, a autoridade policial, ela poderá só acompanhar esse cara e não prender ele até achar o cabeça? Sim, desde que se for se transpor a fronteira do Brasil, necessita de cooperação do outro país, né? É necessário, além da comunicação ao juiz, ele também tem que comunicar aqui também ao país, né, o estrangeiro lá, ao país em que o camarada foi lá buscar a droga, por exemplo. E deve ter a cooperação, né? A autoridade estrangeira deve ter cooperação, deve cooperar na atividade da ação controlada. Caso não tenha essa cooperação, não terá possibilidade da autoridade policial dar continuidade ali na ação controlada, certo? Senhores, basicamente é isso sobre a ação controlada. Né? Gravem que deve ter comunicação prévia ao juiz, o juiz deve estar sabendo dessa situação, não pode, por exemplo, pode vir na questão de vocês, a ação controlada, a autoridade policial comunicou posteriormente ao juiz. Não, tem que ser previamente, né? Antes de iniciar, o juiz tem que estar sabendo dessa ação controlada, não pode ser depois. Depois que já finalizou todo o processo, aí o delegado foi lá e comunicou ao juiz. Negativo. Tem que ser antes de iniciar, e o juiz tem que estar de acordo com a situação. Beleza? Aí vamos entrar agora para a figura do agente infiltrado. Né? Aqui é diferente do agente infiltrado, tá, gente? Aqui é uma ação controlada entre o delegado, a autoridade policial, ela vai estar acompanhando o cara de longe. Aqui não, aqui vai ter um agente dentro da organização criminosa. A agente infiltrado aqui, ele está dentro da organização criminosa, ele vai se passar por um criminoso. Qual é o objetivo? Colher provas e quando a prova não puder ser produzida por outro meio. Ou seja, não tem como
acompanhar a organização criminosa, tem que ter alguém lá dentro da organização criminosa. É uma das alternativas que pode ser encaixada, e o objetivo principal é colher as provas. Quem é que faz essa figura? É o delegado ou o MP. Quando for o MP, nesse caso eles vão pedir o juiz, precisa da benção do juiz, certo? Tanto as duas figuras precisam da benção do juiz. Quando o agente infiltrado for o delegado faz um pedido ao juiz, certo? Ele está querendo colher mais provas, não tem como, não tem outro meio de produção de provas, tem que ter um agente filtrado, ele vai lá e pede ao juiz. Quando for o MP, que os dois podem pedir ao juiz, quando for um MP que está solicitando ali aquela figura do agente filtrado, ele necessita, ele tem que ter uma manifestação técnica do delegado. Não é só o MP chegar lá e falar, eu quero um agente da polícia infiltrado na organização criminosa tal. Ele não pode chegar a fazer isso. Ele tem que ter uma manifestação técnica do delegado, um acordo ali entre o delegado. Né? O delegado vai lá, faz ali a análise técnica e aí o MP pode solicitar. Esse ato do agente infiltrado é um ato sigiloso. Todas as informações elas são sigilosas, até mesmo para preservar a figura do agente. O prazo é de 6 meses, que pode prorrogar. E essa prorrogação ela pode chegar até um máximo 2 anos de agente infiltrado. Admite a infiltração virtual, ou seja, não é só a infiltração pessoal do agente, pode ser, ele pode fazer a figura do fake, né? De um fake ali criar uma plataforma, um perfil fake e fazer esse acompanhamento. Admite também essa infiltração por meio virtual, desde que ela não exceda 720 dias, né? E tem que comprovar a necessidade. Caso o policial cometa um crime lá, né? Caso o policial tá lá na organização criminosa e aí o chefão chega lá e começa a desconfiar do polícia e aí para que ele comprove que realmente ele é criminoso, ele solicite que ele mate um cidadão de bem lá e ele vai lá e mata, ele comete um homicídio policial. Nesse caso, né, como ele é uma figura de um agente infiltrado e não pode e tem que ser preservado essas informações, se ele cometer um crime, pode ser qualquer crime que seja. Eu dei um exemplo do homicídio, mas pode ser qualquer crime. Estará excluída a culpabilidade por inexigibilidade de conduta adversa. Né? Ele teve que agir ali, né, por inexigibilidade de conduta adversa. Será isento de pena, né? Exclui só a culpabilidade. Estará o crime fixado, mas exclui a culpabilidade. Basicamente, são esses os pontos que eu tinha para trazer para os senhores, né? Eu espero que eu tenha ajudado aqui nessa questão. Mais à frente eu vou trazer as causas de aumento de pena, de diminuição de pena, que também estão na figura da lei de combate à organização criminosa. Só um detalhe, senhores, que eu esqueci. Eu vou apagar essa parte aqui de cima, que eu vou colocar bem aqui só umas informações sobre a questão do agente infiltrado que eu esqueci aqui de colocar. Vamos lá. A atuação dele, ó, não é de qualquer jeito. A atuação do agente infiltrado tem que ter proporcionalidade, tá? Tem que ter proporcionalidade com finalidade. Não é qualquer a atuação dele tem que estar dentro do meio proporcional. Caso ele exceda essa finalidade específica que era estar lá para colher provas ou alguma coisa, se ele se envolver com um crime propriamente dito, ele responderá pelos excessos, tá? Ele responde, ele terá punição pelo excesso, certo? Se ele não agiu na proporcionalidade com a finalidade, ele vai responder, né? Vai responder ali pelo seu excesso. Também, né? Será que inexigível inexigibilidade de conduta
adversa, ou seja, como ele está lá, ele tem que seguir as regras da criminalidade. Então, qualquer crime que ele cometa será aplicada a inexigibilidade de conduta adversa. Aí tem aqui também uma situação que é o direito. O direito, ó, o direito do agente infiltrado. Infiltrado. Quais são os direitos do agente infiltrado? São os seguintes. Recusar ou fazer cessar. Ou seja, o que é isso? Ele tá com medo de ficar lá. Ele quer sair da atividade de agente infiltrado. Ele tá com medo de matarem ele. Ele pode recusar ou pode fazer cessar. Ele fala para a autoridade policial, me tira daqui que eu não vou ficar aqui mais não. É direito dele. Ele não é obrigado a estar lá. Outra, identificação alterada. Isso aqui é óbvio, né? Alterada. E proteção da testemunha. Ele tem que entrar no rol da proteção de testemunha. Ele tem que ter a sua identificação alterada, ou seja, é óbvio que não vai aparecer lá o agente da polícia lá como agente filtrado e se identificar como um policial ou então como o próprio nome da polícia. Os caras vão identificar e vai achar. Ele tem que ter uma identificação diferente, alterada. E tem que estar também nas proteções de testemunha. Não tem identificação revelada. E terá proteção de informações pessoais. Tá? Até mesmo, gente, muitos policiais, eles não sabem nem que aquele cara tá lá como agente infiltrado na organização criminosa, para justamente proteger as informações pessoais. A gente sabe que dentro da polícia também existe vagabundo, existe cara que faz coisa errada. Então, até mesmo dentro da polícia, eles não sabem que aquele cara tá dentro da organização, que aquele cara é policial. Ele terá identificação, a identificação dele não será revelada, né? E eu esqueci de colocar aqui não, identificação não revelada e proteção de informações pessoais, né? Terá as proteções de informações pessoais. Então, basicamente, isso aqui, senhores, né? Espero que eu tenha ajudado vocês aí a entender, a compreender essa matéria, que é muito importante, e no decorrer dos dias